Paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindo ao nosso canal. Você que é novo inscrito, você que já está conosco há muito tempo, que Deus abençoe a tua vida grandemente. Continue deixando o seu like, compartilhando os nossos vídeos, para que possamos alcançar mais vidas, mais almas, para a glória de Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, hoje vamos estar falando a respeito do jejum. É um assunto que pouco interessa a alguns, porque nem todos têm um interesse por esse assunto concernente ao jejum. Mas se as pessoas soubessem o poder do jejum e o que ele faz, jejuaria muito mais. Irmãos, eu já trouxe aqui no canal estudos, ensinamentos sobre o jejum de 3 dias, o jejum de 21 dias e o jejum de 1 dia. E hoje vamos falar a respeito do jejum de 40 dias. Vamos aprender um pouco acerca desse jejum, porque hoje muitos não querem mais estar tendo interesse por estudos, ensinamentos concernente à vida espiritual, uma vida em se aproximar mais e mais de Deus. Então vamos ler a passagem bíblica e falar de uma pessoa a qual esteve jejuando 40 dias, glória a Deus. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos o contexto desse capítulo 4, aonde Jesus ele foi batizado pelo seu primo João Batista no Rio Jordão. Uma pomba desceu sobre ele e a qual uma voz bradou do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me compraz." Nós sabemos que aquela pomba, de uma forma tipificando, representando o Espírito Santo de Deus que repousou sobre Jesus ao descer as águas do Rio Jordão. Ele foi conduzido ao deserto. Ele foi conduzido ao deserto, diz o texto, para ser tentado pelo diabo. Porque, irmãos, no deserto, a gente é tentado. No deserto, muitos têm medo dele. Mas é no deserto que vem a aprovação de Deus em nossas vidas. Aí vai dizer ao versículo 2, e ele esteve jejuando 40 dias e 40 noites. Então teve fome. Entende, irmãos? Deixa eu falar um pouco do jejum para os irmãos aqui. Em todos os vídeos eu explico um pouco isso. Jejum não é eu trocar as tombretas para todo mundo que eu estou jejuando, não. Mas também eu não posso deixar de falar do jejum, porque está escrito. Jesus deixou escrito acerca do jejum. E ele mesmo vai dizer: quando vocês jejuarem, lava o rosto e não mostrai triste, ser bem tristeza como os hipócritas. Então aqui está falando a respeito do que, pastor? Não é simplesmente de eu falar para a igreja, para alguém: gente, eu estou jejuando. É na vaidade do coração daquela pessoa de querer se aparecer. Que o Senhor falou bem assim, que não faça as orações para que os outros vejam. Nós oramos na igreja. Os discípulos fizeram oração nas praças, pregaram a palavra. Só que aqui está dizendo a respeito do quê? Para não querer se aparecer, porque tem gente que ora para poder querer se aparecer. Tem gente que jejua, eu estou jejuando não sei quantos dias, mas Deus vê no coração que a pessoa está querendo se aparecer. Então eu posso falar para a congregação: irmão, eu estou em propósito de jejum. Eu posso falar para a minha família e explicar acerca do jejum. Aí tem muita gente que fala: não, jejuar, eu tenho que ficar calado, eu não posso falar nada, eu não posso falar para ninguém que eu estou jejuando, tem que ficar em silêncio. Não, irmão. Eu posso estar em jejum, eu posso estar pregando a palavra.
Eu posso estar em jejum, eu posso fazer visita. Eu posso estar em jejum e eu posso ir na casa de um familiar. Então, se eu chegar na casa de um familiar cristão, eu falo. Eu vou ser até um meio de incentivo para aquela pessoa. Em dizer para ele, olha, eu estou num propósito de 40 dias de jejum. Como é que é? Está fazendo como? Eu vou e explico. Então, eu vou estar influenciando outros a estar na prática do jejum. Então, quando muitos falam, quando o Senhor repreende ali, a tua mão esquerda fazer, a direita não venha saber, é daqueles que fazem para poder se aparecer. Senão a igreja em Atos 6 não tinha levantado diáconos para poder cuidar da parte social da igreja, que é dos órfãos e das viúvas. Então tem coisa que a pessoa faz para poder se aparecer, para poder se mostrar. E tem outros que não fazem porque tem que fazer. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. E a obra sem fé também é morta. Anda junto a obra com a fé e a fé com as obras. Então, às vezes, um meio de influenciar outros, fazer quantos? Quando eu já postei, eu já ouvi da boca de pastores, que eu fui pregar na igreja deles, que eu tenho sido um exemplo para eles. E outros falam, o pastor está trabalha com trabalho social, entrega a cesta básica aqui, acolá. E isso é um incentivo para nós também fazer isso, irmãos. Eu já ouvi isso de pastores que eu fui pregar na igreja dele. Minha esposa também já ouviu isso. Então nós não é porque a gente quer se aparecer. Às vezes eu não acho certo eu chegar na casa de uma pessoa que está precisando de uma cesta e eu tirar uma foto com ela, que nem um vereador faz, para postar nas redes sociais, para poder mostrar que está ajudando. Então, isso eu já não sou a favor. Quando eu mostro ali, eu mostro a gente com a cesta, a gente, às vezes, tampa ali a imagem da pessoa e a gente pega e leva. E quando eu estou compartilhando algo de pedido de ajuda que eu não dou conta de ajudar sozinho ou com a equipe nossa aqui da igreja, o que a gente faz, eu vou e compartilho nas redes sociais, não aqui no canal do YouTube, só o básico mesmo, mas eu não fico expondo a imagem de ninguém. Eu não acho correto expor a necessidade de alguém. Porque eu já precisei de ajuda e quando fizeram isso comigo, eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal, irmãos. Então, o jejum, ele é para ser privado de tudo? Não. Você pode comunicar com a tua família, ensinar e passar para a tua família e passar até para outras pessoas as experiências que você teve concernente ao jejum. Agora, a gente não vai fazer para poder se aparecer como os hipócritas faz, que nem diz a Bíblia. Então, irmãos, o jejum de 40 dias, pastor, hoje em nossos dias, ninguém dá conta de fazer esse jejum. Sim, eu até concordo, porque Jesus fez com a graça de Deus. Moisés, ele fez o jejum de 40 dias com a graça de Deus no monte. Elias recebeu um sustento do céu, pão e água. E ele fez o quê? Caminhou 40 dias na graça de Deus. Então, a gente temos que entender isso aqui. Que se Deus me dá uma graça, me revertir com uma graça, uma orientação divina, eu consigo fazer. Não, pastor, foi só naqueles dias lá. Não. A Bíblia diz em Tiago que Elias é um homem sujeito às mesmas paixões do que a nós. Limitado como nós, ser humano como eu e você. Nós não podemos olhar para esses homens que jejuou 40 dias e dizer assim, nossa, esses homens é o cara, é o tal. Não. É ser humano como eu e você é. Só que recebeu uma graça de Deus para poder ter esse sustento, essa força, essa intimidade com Deus que é para poucos. Hoje, tem pessoas que já fizeram jejum de 20 dias só na água. E deram conta. Morreu? Não. Certamente teve uma orientação divina.
Agora, eu posso fazer o jejum de 40 dias em propósito? Posso, irmão. Todos os anos eu faço esse jejum de 40 dias, só que eu não faço sem comer nada. Eu faço de 40 dias, eu já fiz de 21 dias, só comendo verduras. E eu obtive tantos resultados eu alcancei, irmãos. Por quê? Porque o jejum ele traz resultado para a nossa vida. O jejum não é para poder mudar Deus, é para poder mudar a gente mesmo. Então, o jejum de 40 dias, muitas seitas faz, muitas religiões satânicas faz, por quê? Porque ele sabe de todos os benefícios que traz concernente o jejum. Então, até os demônios exigem dos seus seguidores que faça esse jejum de 40 dias. Eu ouvi um pastor pregando e falando que estava em uma viagem e encontrou um grupo de pessoas que estava no avião e satânico, a seita deles. E eles fizeram o quê? Estavam em jejum e começou a conversar com ele. Estamos em jejum em 40 dias. Porque assim o nosso líder nos pediu para a festa que nós vamos, para que possa ter operações dele lá. Então, hoje, muitos cristãos não querem jejuar. E se for fazer um levantamento de uma pesquisa, a gente vai se dar por conta que 80% dos cristãos não têm o hábito de jejuar. Isso é uma pura verdade, irmão. Estou jogando conversa fora, não. Hoje, poucos cristãos têm esse hábito de jejuar. No ano passado, eu abri um propósito de jejum de 40 dias com a minha esposa, que é um jejum com uma dedicação a mais. Nós começa de manhã e estende até o final da tarde ali em jejum. Às vezes, a gente bebe um copo d'água para poder hidratar os rins ali, mas é um propósito. Eu tenho uma orientação de Deus todos os anos, eu faço esse propósito, irmãos. E todos os anos algo acontece muito forte durante o propósito. No ano passado, um pastor estava com entidade maligna que ninguém expulsava dele. Muitos pastores foi lá, tentou e não conseguiu. E quando me chamaram, eu estava num propósito de jejum de 40 dias de oração e de jejum. Mas a minha esposa, irmão, quando eu cheguei lá, para a glória de Deus, o demônio já manifestou, mas não conseguia nem se mover. Não conseguia nem sair do lugar. Irmãos, foi algo muito forte essa experiência que eu tive com Deus. Das recentes. Todos os anos tem experiências fortes com Deus nesse processo de jejum de 40 dias. De 40 dias. Quando eu comecei a repreender o demônio saía. Quando o pastor ele voltava, ele falava assim: pastor Luciano, me ajuda, os demônios estão puxando minha alma para o inferno. Tudo porque esse pastor guardou mágoa no coração e foi acumulando. E gerou raiz de amargura. E o diabo pegou ele. Então isso, irmãos, é muito sério. Isso é muito sério. E ele quando ele voltava, que eu falava para a legião, sai, ele voltava e pastor, me ajuda, está me puxando para o inferno de volta. E ele disse que via um buraco se abria e ele via o inferno puxando ele para dentro do buraco, lugar de lava, de fogo. E ali quando eu orava de novo, a alma dele subia. Foi uma batalha. Pensa que foi fácil? Não foi. Porque demônio que manifesta em um pastor que está na frente de uma obra, o negócio é feio, irmão. O negócio é feio. Ele já está há muito tempo ali trabalhando. Para chegar ao ponto de manifestar, porque tem demônio como de Judas. Não manifesta, não põe mão para trás, não cai de joelho. Só vai e traz, só vai e engana, só vai e corrompe, só vai e mente. Não faz, não manifesta. Mas quando chega essas entidades, chegar a manifestar, porque Deus quer tratar e quer libertar. Porque depois disso, a vida do pastor nunca mais foi a mesma. Teve até um culto de ação de graça lá depois disso, em comemoração à libertação que Deus fez na vida dele, irmãos. Então foi gratificante. Esse ano já vou dar início novamente. Eu espero só o sinal de Deus. Que eu também não... chegou no ano 2024, embora a gente vá 40 dias. Não. Eu espero o toque de Deus e eu vou e falo com minha esposa. Meu bem, vai fazer comigo? Você vai fazer, amor?
Dessa vez não faço contigo, eu também respeito. Eu respeito, mas eu vou e faço, eu já tenho esse hábito, até mesmo antes de casar com ela, eu já tenho esse hábito de novo convertido, estar neste propósito jejum de 40 dias. Eu não dou conta de passar 40 dias sem comer nada. Agora, se Deus me orientar, quem sabe, né? Deus fala assim, meu filho, faça. Aí eu faço, porque Deus vai me dar graça. Agora vamos lá. Jesus, ele se ausentou do jejum de água, de tudo. Irmão, o texto é bem claro. E ele esteve em jejum 40 dias e 40 noites. E teve fome. Ou seja, o texto não fala que ele teve sede. E pela lógica, a sede vem primeiro do que a fome. Só que a Bíblia não fala que ele teve sede. Então, ou seja, em um raciocínio bíblico, a gente vê que Jesus não se ausentou de água. Ele certamente bebeu água durante esses 40 dias. Porque a Bíblia fala, e jejuando 40 dias e 40 noites, teve fome. É aonde o diabo vai se aproximar e vai tentar desafiar Jesus ou provar Jesus dizendo, transforma essas pedras em pães. Ele não vai dizer, transforme uma botijinha de água ou transforma em pão e em água. Porque Jesus não menciona o texto que ele teve sede e teve água. Teve sede e teve fome. Mas o texto está dizendo, teve fome. Então, o jejum aqui eu já vi muitos falando que foi de tudo. Então, eu vou ficar aqui só com a palavra mesmo. Crua e seca. Só com a palavra simples e crua e seca. Jesus teve fome, não fala que ele teve sede. Então, eu não vou afirmar que ele passou os 40 dias sem beber água. Eu só vou afirmar que ele passou 40 dias sem comer. Então, esse jejum de 40 dias, ele nos dá autoridade tamanha para poder vencer tentações, para poder vencer cobiça, porque que o diabo, primeiramente, tenta fazer Jesus usar a autoridade e o poder dele. Jesus não vai submeter a Satanás, porque ele tem que provar nada para o diabo que ele é. Segundo, levei no alto do monte e mostre para ele toda a riqueza, te darei tudo isso. Te darei tudo. Jesus também venceu a cobiça e ele mostrou, porque ele mostrou. Porque o diabo pega muita gente aqui, ó. O diabo mostra, ó, pode ser seu, eu te dou. Vocês só tem que fazer isso, isso, isso e isso. É fora os princípios bíblicos, é fora contraditório a palavra, mas pode fazer. Ou seja, o diabo levou Jesus no alto, demonstração de relevação, mostrou para ele, cobiça, é tudo seu. Jesus, durante o jejum de 40 dias e 40 noites, ele venceu todas as tentações de Satanás. Então, o jejum de 40 dias, ele nos dá suporte, nos dá força para poder vencer tudo isso. Vencer tudo. Jesus Jesus saiu do deserto, ele foi pregar, foi tentado em tudo, como está escrito na palavra, mas em tudo ele venceu. E não foi achado nele mácula alguma. Como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Então Jesus é um exemplo para todos nós. Pastor, eu quero fazer jejum de 40 dias até meio-dia. Pode fazer, irmão. Vou jejuar no propósito até meio-dia, 40 dias. Deus vai te honrar, porque está vindo o teu esforço de jejuar. Muitos conseguem ter um acompanhamento de um médico particular, porque o público ninguém consegue. Se eu chegar no hospital público como pastor, rapaz, o que aqui? Uma orientação, porque eu vou fazer um jejum e manda eu vir embora. Ele me dá, ele fala, eu quero para atender quem está doente. Agora, quem tem condição, que tem de ir no hospital particular, consultar o médico, um acompanhamento, vai ter um preparamento todo para o corpo físico, como muitos pastores fazem. Só que nós, que vivemos pela fé, vivemos pela graça de Deus, a gente faz por orientação de Deus e confia na graça de Deus para nos dar sustento em nosso corpo durante o processo desses jejuns. Então entenda, depois eu vou trazer um grande resumo aqui de todos os jejuns e da experiência que eu tive com todos eles. Todo o jejum que eu fiz até hoje, 3 dias, de 7 dias, de 1 dia, de 14 dias, de 21 dias, de 40 dias, eu tive experiências. Eu quero estar compartilhando, porque eu quero incentivar alguém a jejuar também, e também viver e continuar vivendo grandes experiências com o Senhor.
Vou ler o último versículo e vou orar pelos irmãos. Isaías 58, versículo 3. Dizendo, por que jejuamos nós? Tu não atentas para isso, porque afligimos a nossa alma. E tu não sabeis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho? Viu, irmão? Aqui, o Senhor está dizendo, primeiramente, para aqueles que não queriam jejuar porque aflige a nossa alma, aflige o nosso corpo. Mas ele vai dizer, mas e achais não para vós mesmo? Vai dizer, contentamentos e requereis todo o vosso trabalho? Irmão, o jejum ele nos aflige, sim, porque você sentir fome e não comer, nos aflige. O jejum nos quebra, sim, mas olha os benefícios. Cultuamos a Deus enquanto jejuamos. Quando jejuamos, nós mesmos somos beneficiados, porque enquanto nós jejuamos, Deus está trabalhando em nós. Então, o jejum foi algo que Deus estabeleceu no Velho e no Novo Testamento, para que todos pudessem estar tendo esse hábito de estar jejuando. Amém? Que você possa guardar esta palavra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Dei uma pausinha aqui no vídeo, irmãos, por causa da memória do celular. Mas, às vezes, você se sente afligido durante o jejum. Mas é Deus provocando mudanças em você. E o jejum ele traz benefícios tanto para a vida espiritual, como para a nossa vida física. Então, jejum. Eu vou fazer uma oração aqui agora, para que você que assistiu esse vídeo, talvez se encontra fraco, talvez não lembre nem qual foi a última vez que você jejuou, ou talvez só jejuou porque foi fazer algum tipo de exame e o médico pediu para você poder ficar sem jejum naquele período de tempo. Então eu vou estar orando pela tua vida, para que Deus te dê força, para que você possa jejuar e alcançar os benefícios dos céus na sua vida através do jejum. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus, eu oro, apresentando a vida, meu Pai, de todos os teus filhos que participaram desse vídeo, que está acompanhando a série de jejum, ó Deus. Que o Senhor venha dar força para o teu filho estar jejuando. Que o Senhor venha estar fortificando e o fortalecendo e queimando no coração deles, ó Pai, para poder estar abrindo o propósito de jejum. Que o Senhor venha estar orientando eles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, dando força e o conduzindo para poder estar jejuando, para poder estar orando e para poder estar recebendo o direcionamento do céu. E que esta palavra possa queimar e martirizar no coração de cada irmão, de cada ouvinte desta palavra, que possa germinar nos corações dos teus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, receba a força da parte de Deus, em nome de Jesus.